Ah, Pai do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal, na nossa Escola Bíblica Dominical. E nós já estamos no nosso quarto trimestre de 2021, nosso último trimestre. Que bênção! Deus te abençoe você que esteve conosco todos os vídeos, todas as aulas, todos os trimestres. Deus te abençoe você que está chegando conosco agora. E nesse último trimestre, nós estamos estudando o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério dos apóstolos dos gentios para a igreja de Cristo. Então, irmãos, essa é uma lição muito proveitosa para nós. Por quê? Nós não iremos estudar apenas o apóstolo Paulo. Nós vamos estudar, nós já estudamos, na primeira lição, o mundo do apóstolo Paulo. Sobe ali no card, assiste lá, você vai ver o mundo do apóstolo Paulo. Além do mundo do apóstolo Paulo, eu vou deixar aqui no cardzinho, também na descrição, uma série de 3 vídeos que nós gravamos sobre o período interbíblico, que vai fazer você conhecer melhor este tempo, o tempo de Paulo, o tempo de Jesus. Então é muito bom nós termos aí esta base para nós falarmos de Paulo, falar do seu mundo, também do que estava acontecendo em sua época. Tá? Então na primeira lição nós falamos sobre o apóstolo Paulo, sobre o tempo de Paulo. E agora, na lição de número 2, nós vamos falar de um assunto que é pouco abordado. Nós falamos na escola dominical, nós falamos assim de uma forma muito geral, mas hoje nós vamos falar de algo muito específico na vida de Paulo, que é o Saulo de Tarso, o perseguidor, é o título da lição de número 2. Tá? E nós vamos ver Paulo antes da sua conversão. Nós não temos relatos bíblicos detalhados, nós temos fragmentos que Paulo vai nos deixando para conhecermos quem ele era. A primeira coisa que precisa ficar muito clara, Paulo ele se envergonhava da sua vida antes de Cristo. Por quê? Não somente por ser judeu, mas por ter perseguido a igreja de Deus, por ter atacado, matado, feito muitos blasfemarem da fé que agora Paulo ele está também aceitando. Então, é muito importante nós olharmos essa ideia de Paulo, o perseguidor. Amém? Vamos lá então para o nosso texto áureo. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos, capítulo 9, versículo 1. E a verdade prática diz assim: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Tá? Então nós vamos ver 2 situações aqui. Primeiro, a situação de Saulo, certo? Lembre-se que Saulo e Paulo é a mesma pessoa. Saulo não foi transformado em Paulo, não foi transformado. É apenas Saulo, é o nome grego porque Saulo era da família de Benjamim, então Saulo se remete a Saul, o rei Saul, no hebraico Saul. Então Saulo seria o equivalente. E Paulo é o nome que ele adotou como grego, certo? Ele lembra que era cidadão grego? Então, ele adotou esse nome grego, Saul, Saulo era o seu nome hebraico, nome de família, em homenagem ao rei Saul, e Paulo era o seu nome grego, certo? Para ele poder andar livremente no mundo grego. É muito simples. Nós vemos isso muito nas pessoas que vêm de fora, Por exemplo, o japonês, ele tem um nome em português e tem na sequência o seu nome japonês, E o nome da sua família. Para quê?
para que ele possa ser conhecido aí nos dois mundos, né? No mundo ocidental, que é o nosso, e no mundo oriental, que é o mundo da sua família. Saulo tem a mesma coisa. Saulo é para a comunidade hebraica. Lembrando, ele era fariseu, ele era aguerrido na lei, então ele tinha um nome que levava na sua ancestralidade. Por outro lado, ele vivia no mundo grego. Então, Saulo, nome hebraico, Paulo, o nome grego. Ok? Só para nós termos isso. E o que Saulo vai fazer? Ele vai ameaçar, olha só o texto, cheio de ameaças e morte. Saulo não somente ameaçava, o que nós vamos chamar de tortura psicológica. Paulo também matava. Paulo não tinha compaixão dos adeptos do caminho, que era como os seguidores de Jesus eram chamados, os do caminho. Então é muito importante nós termos isso em mente. E olhar que Paulo não foi o único que perseguiu a igreja, certo? Nós vamos ver Herodes perseguindo Cristo, nós vamos ver depois Saulo, nós vamos ver Roma, nós vamos ver todo o mundo perseguindo a igreja, certo? A igreja, ela cresce em meio à perseguição, tá? Então, o que acontece? Cada vez que se levanta um para perseguir a igreja, ele está, na verdade, dando força e alicerce para a igreja se colocar na sua posição diante de Cristo. Você já assinou sua ficha de presença aqui no canal? Como que eu faço, irmão Emerson? É simples. Vai lá no joinha, vai no like, clica lá e diz que você está assistindo os nossos vídeos. Também, vai lá no comentário e escreve hashtag estou presente. Tudo junto, tudo em minúsculo, hashtag estou presente. Isso vai fazer saber quem é você e nós vamos poder conversar ali nos nossos bate-papos. Eu respondo todos os comentários, todas as perguntas eu respondo, ok? E se você ainda não é inscrito, aperta aqui no se inscrever e vai ser muito bom ter você conosco na nossa Escola Bíblica Dominical online. O nosso primeiro tópico vai trazer o seguinte título: Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Antes de nós irmos para os subtópicos, deixa eu fazer colocar um ponto aqui. Se você fosse falar da sua biografia, se você fosse contar quem você era, você contaria os seus defeitos? Você, no meio das conversas, você contaria que outrora você foi ébrio, que outrora você foi viciado, era prostituto, assistia pornografia. Você contaria para as pessoas? Você colocaria num livro, numa carta? Eu não colocaria, tá? Mas todas as informações que nós temos a respeito da vida de Paulo e como ele agia, é ele mesmo que vai contar. Certo? E é isso que nós vamos ver no primeiro subtópico. Vai dizer assim: Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Tá? O tópico 2 diz as ameaças de Saulo de Tarso. E o teu subtópico 3, por que Saulo perseguia os cristãos. Então vamos começar de trás para frente. Por que Saulo perseguia os cristãos? Bem simples. Porque os cristãos estavam tocando na sua fé, certo? Qual era a fé de Saulo? Saulo era um judeu, não somente um judeu, ele era um fariseu. Ele vai se denominar como fariseu de fariseus, ou seja, alguém extremamente zeloso pela sua lei, alguém extremamente zeloso pela sua fé. E o que o cristianismo está fazendo? Ele está tocando, maculando o judaísmo. Os cristãos, nós sabemos disso, eles saíram ali do judaísmo, certo? Jesus era judeu, os apóstolos, os 12 apóstolos de Cristo, eles eram judeus, tá? Então, e eles estavam pregando para os judeus. O que isso estava acontecendo? Nós vamos ter registros em Atos que grande número dos sacerdotes, das pessoas influentes estavam crendo no Jesus. E Paulo vai ficar totalmente horrorizado. Por quê? Porque Deuteronômio capítulo 21 vai deixar bem claro que todo aquele que é pendurado no madeiro, ele é maldito.
E Paulo, ele está fazendo o quê? Ele está defendendo a sua fé. Se nós formos olhar de uma visão do judaísmo, o cristianismo está fazendo mal. Por quê? Porque está pegando a Torá, a palavra de Deus, está pegando os profetas e está distorcendo ela, está mostrando que o Cristo, quem que é? É um homem pendurado no madeiro. E isto para eles era tido como blasfêmia. Tá? E o que Paulo vai fazer? Ele vai se encher de zelo de Deus, certo? Vai se encher de zelo pela sua fé, vai se encher de zelo pelo cuidado que ele tem com o nome de Deus, com o nome de Israel, com o nome do templo, com o nome dos patriarcas e de Abraão. E ele vai fazer o que? Ele vai perseguir aqueles que estão fazendo mal. Seja bem sincero, se tivesse acontecido alguma coisa com você, como você se sentiria? Se fosse você na sua igreja, tá? Não sei se você já passou por alguma rebelião dentro da sua igreja. Eu, infelizmente, já passei por isso, tá? O sentimento é horrível, tá? O sentimento é desastroso. Agora imagine só, aqueles que eles saem propagando que a sua religião matou o Messias. É isso que os do caminho estavam fazendo. É isso que os discípulos de Jesus estavam fazendo. Então por que Paulo perseguia os cristãos? Porque ele era ruim? Não, mas ele era extremamente zeloso. E essa é uma das características que Jesus vai aproveitar de Paulo, o seu zelo, a sua fé inabalável, o seu desejo de servir e operar ao Deus de seus pais, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, de uma forma ímpar. Por isso Deus escolheu Paulo, não para perseguir os judeus, mas porque ele, ainda como Saulo, era um homem extremamente zeloso, um homem extremamente cuidadoso com a sua fé e queria manter viva a pregação deste evangelho. Então, as ameaças de Paulo, certo? As ameaças de Paulo eram exatamente a sua forma de reagir a este povo que estava fazendo o quê? Atacando o nome de Deus. Porque na ideia de Paulo, como nós já falamos, este Cristo, que não era um Cristo vitorioso, que na sua ótica não era um líder como eles esperassem que fossem, certo? Não era alguém que veio mudar o mundo, porque na concepção judaica, o que o Messias faria? O Messias entraria em Israel e restauraria o reino. Essa é a grande pergunta dos judeus. Mateus 24, eles vão fazer essa pergunta, certo? Quando restaurarás o trono? Olha, a pergunta deles é esta. Então, irmãos, o zelo de Paulo é um zelo compreensível. As atitudes dele não, de matar, mas o zelo de Paulo é compreensível. E é esta uma das características que Jesus, ele vai gostar, ele vai se interessar por Paulo. Por quê? Porque Paulo é extremamente zeloso. Tá? E nós vamos ver no nosso próximo tópico que Paulo vai encontrar um adversário à altura, que também é zeloso, Estevão, um homem fiel e temente ao Senhor. Então, quando Paulo ele está respirando ânsias de morte, quando Paulo ameaça, quando Paulo ele persegue, não é exatamente as pessoas que ele está perseguindo, mas sim as atitudes que estas pessoas estão tomando em relação à fé judaica. Eles estão maculando a sua fé. Tá? Então vamos lá para o tópico de número 2. No nosso segundo tópico, nós tratamos o seguinte tema: a perseguição contra a Igreja de Cristo. Qual é a ideia da perseguição de Saulo e dos demais judeus? Como nós já falamos no primeiro tópico, eles estavam maculando o nome do judaísmo, pelo menos na cabeça deles era assim, porque eles não conseguiam enxergar o Cristo, eles não conseguiam olhar para aquele homem que eles chamavam de Jesus, sabia que o nome do seu pai era José, da sua mãe Maria, conheciam os seus irmãos, sabiam onde morava, eles não conseguiam compreender que este homem era o Messias. Então, eles vão tomar a atitude de matá-lo.
eles vão tomar a posição de exterminar ele. Se a igreja fosse uma instituição humana, como eles imaginavam, com certeza, a igreja teria sucumbido. Mas lembre que em Mateus capítulo 16, Jesus vai deixar bem claro que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Por quê? Porque a igreja não é algo humano. A igreja é uma instituição divina. Foi o Senhor Deus que imaginou, preparou e colocou em execução a igreja, a partir de Atos capítulo 2, que é onde marca o início dessa igreja. E em Atos capítulo 2 é muito importante nós notarmos que haviam representantes de todo o mundo da época. E no meio daqueles irmãos, aquelas pessoas que se converteram e logo se batizaram em Atos 2, nós vamos encontrar uma infinidade de pessoas, homens e mulheres, que vão ter um encontro com Jesus e vão levar este Jesus, vão levar a fé cristã para as suas nações. Ou seja, o mundo se espalhou. E quando Paulo está perseguindo a fé cristã, ele vai se deparar com um dos diáconos. Este homem chama-se Estevão. E a Bíblia vai dizer que Estevão, certo, era um homem extremamente habilidoso. Nós vamos entender que ele era extremamente habilidoso na palavra. E tão conhecedor da Torá como Paulo, como Saulo. Tá? Se você pegar o discurso de Estevão, ali antes de ser apedrejado, ele vai ter um discurso baseado na filosofia, certo? E também no pensamento judaico, que eles começam pregando desde a sua ancestralidade com Abraão, Isaac, Jacó, passa pelo Êxodo e ele vai terminar aonde? Em Cristo. Ou seja, este homem que foi impactado pelo evangelho chamado Estevão, ele vai fazer o mesmo que um rabino, o mesmo que um fariseu faz. Ele pega lá de trás e vem trazendo, contextualizando, aplicando na situação que ele está pregando, os fatos da chamada de Abraão, as perseguições, os fatos do Êxodo, o Egito, os reis. Então Estevão vai trazendo tudo isso e fazendo com que estes homens ouçam e compreendam, ou deveriam compreender, que tudo isto que aconteceu no passado culminou em Cristo, terminou em Cristo. Para quê? Para que houvesse uma nova lei, um novo Testamento. Então esse homem chamado Estevão, certo? Ele vai ser apedrejado. Quem vai estar ali? Vai estar um jovem fariseu por nome de Saulo. E este jovem por nome de Saulo, a Bíblia vai dizer que ele vai consentir. Aqueles que vão apedrejar Estevão vão colocar as suas vestes nos pés de Saulo. Saulo vai guardar as vestes daqueles que vão apedrejar a Estevão. Tá? Por que a Bíblia vai tratá-lo como jovem? Porque nesse período ele tinha 35 anos. E para ser um rabino, certo? Para ser reconhecido, era necessário que a idade fosse bem maior, certo? A partir dos 40 anos, porque a partir dos 40 anos já era velho. Imagine eu lá, 43, já era quase um ancião de dias, né? Mas o que acontece? Porque a idade média das pessoas não passava dos seus 50 anos. Então alguém de 40, 45 anos era uma pessoa já muito vivida, experimentada. Então Saulo, ele ainda é chamado de jovem. Por quê? Porque ele ainda está amadurecendo a sua fé. Ele é uma pessoa extremamente ensinada, instruída, mas ele está amadurecendo. Provavelmente ele já estava sendo preparado para ser chamado de rabi, para fazer parte do sinédrio, né? Nós especulamos muito isso. Mas quando Paulo ouve aquele homem falando do evangelho, usando a Torá, usando
o Antigo Testamento e apontando para Cristo, ele vai ficar muito mais enfurecido. E as pessoas que estão ali também vão se enfurecer. E vão fazer o quê? Irão apedrejar Estevão. Quem era Estevão? Um dos diáconos. E a Bíblia vai dizer que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer, lá em Atos 6 e 7, que eles não conseguiam resistir às palavras de Estevão, mesmo com toda aquela pompa, mesmo com Paulo do seu lado, mesmo com os rabinos ali, mesmo com o sinédrio representado, eles não conseguiam resistir à sabedoria que veio de Estevão. Não porque Estevão era sábio, ele tinha o seu conhecimento, mas porque Estevão estava cheio da glória de Deus, da graça de Deus. Frise isso para os seus alunos, frise isso para aqueles que irão ouvir a sua lição, que é muito importante. Você não ter somente o conhecimento da letra, você não ter somente o conhecimento do papel frio, mas é necessário estar cheio da graça. Lembram que as pessoas falavam de Jesus? Que ele ensinava de uma forma que os fariseus não ensinavam. Eles gostavam de ouvir a Jesus. Então fica a dica. Se as pessoas estão evadindo da sua classe, talvez você precise buscar um pouquinho mais da graça de Deus. Se as pessoas estão se achegando mais, dê glórias ao Senhor e se firme na fé, porque eles estão indo atrás, não de você, não do teu ensino, mas o ensino, estão indo atrás da graça. E é isso que as pessoas viam em Estevão, é isso que as pessoas viam nos apóstolos, a graça de Deus manifesta. E a graça de Deus, irmãos, normalmente, ela abençoa, ela alegra aqueles que se dobram a ela, mas aqueles que a rejeitam, ela é como uma faca, como uma agulha, como algo que vai ferir, vai literalmente ferir o coração, o ego e a mente da pessoa que está vivendo esta vida de afastamento e abuso longe do Senhor. Então, quando Paulo ouve Estevão, o seu coração fica ainda muito mais enfurecido. Por quê? Porque além de macular a sua religião, eles estão usando a palavra, a Torá, o livro que o seu Deus deixou para pregar algo que é contrário. Mas não é que eles estavam pregando algo contrário, é que Saulo não conseguia ver, porque ele estava vendo, mas ele era cego. Mas a partir do momento que ele ficou cego, ele conseguiu ver que naquelas letras não tinha somente palavras, mas tinha o Cristo vivo, o Logos de Deus, a palavra encarnada, já estava sendo revelada ali no texto do Antigo Testamento. Então é por isso que Paulo perseguia, é por isso que Paulo, ele perseguiu a igreja, por causa que eles estavam tocando na sua religião e estavam usando as Escrituras, o Antigo Testamento, para pregar algo que era contrário ao seu pensamento. Então, no tópico de número 3, nós vamos continuar falando sobre isso. O terceiro tópico vai nos trazer o seguinte título: quando um sistema se volta contra a igreja. Então preste bem atenção. Quando Jesus morre, a primeira coisa que os seus discípulos fazem é ir para o cenáculo. E ali eles ficam cerca de 10 dias, orando e buscando ao Senhor. Com certeza ouviu-se um burburinho. Pronto, acabou aquele movimento. Os seguidores do caminho, eles pararam. Os seguidores de Cristo, eles pararam. Ao 10º dia, o que nós vamos ver? O Espírito Santo vindo. Por quê? Porque até então eles eram os seguidores de Jesus. Mas em Atos capítulo 2, quando existe a descida do Espírito Santo, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar não somente a vinda do Espírito Santo, mas a fundação da igreja. A igreja é fundada e a igreja começa a propagar a palavra de Deus,
certo? A Torá, as Escrituras, os Salmos e os profetas, tá? Mas ele vai começar a pregar, e não somente pregar, mas demonstrar que tudo que foi escrito apontava para Jesus. Esta era a mensagem da igreja. A igreja não se preocupou em falar contra o judaísmo. A igreja não se levantou contra o judaísmo. O que a igreja fez? Falou de Jesus. E isto feriu o ego do judaísmo. Isto também começou a ferir Roma. Por quê? Como nós falamos, está aqui no card, certo? Nos nossos vídeos sobre o período interbíblico, que Roma, ela era tolerante com as religiões, com os deuses das outras nações, desde que não tocasse na religião e nos deuses do panteão romano. Quando a igreja ela surge, o que a igreja vai fazer? Ela vai anunciar a plenos pulmões que só existe um Deus, só existe um Senhor. E isso vai ferir os princípios de Roma. Então, os judeus vão perseguir. Roma também vai perseguir a igreja, tá? Vai haver perseguições. Mas nós focamos os nossos olhos para o Saulo. Saulo, ao ver o que Estevão fez, ao ver a comoção das pessoas, ele vai o quê? Ele vai assentar em seu coração que ele vai destruir o caminho. Tá? Ele vai perseguir. Mas, irmãos, como nós já falamos, não foi só Saulo. Existe um grande número de pessoas, de seitas, movimentos que tentaram acabar com a igreja. Ele foi o primeiro, mas não foi o último, certo? Nós temos aí grandes movimentos. E o mais recente, certo? Um movimento religioso que está avançando contra o cristianismo, nós temos a questão do islamismo, certo? O islamismo, eles não nos aceitam, eles não aceitam a fé cristã, certo? Por quê? Porque para eles, o seu único Deus, certo? Eles creem em Deus e creem como Maomé, como o seu Messias. E nós não estamos incluídos nos projetos deles. Então, quando nós vamos lá para a África, quando nós vamos para o Oriente Médio, nós estamos vendo nossos irmãos sendo perseguidos. Nós estamos vendo isso acontecer no Afeganistão, certo? A perseguição dos cristãos. Nós vimos muito isso na Santa Inquisição Romana, certo? Quando foi um movimento de contra-reforma. E nós vimos isso muito claramente no Brasil, quando Daniel Berg, Gunnar Wingren, Luiz Francisco chegaram com a mensagem pentecostal. Daniel Berg, Gunnar Wingren, fundadores da nossa igreja, Assembleia de Deus. Luiz Francisco, fundador da Congregação Cristã. E quando eles entraram, a perseguição que houve foi monstruosa. Eles perseguiram a fé pentecostal. Quem perseguiu? Os católicos, certo? A cúpula da sociedade vigente e também outros movimentos religiosos, reformados também, mas de outras matizes, outros pensamentos, que muitas vezes nos chamaram de hereges, nos chamaram de blasfemos, nos chamaram de muitas coisas para tentar atacar a nossa fé. Mas o que acontece? A perseguição religiosa sempre houve e sempre haverá. Nós temos, na questão da Irlanda, são os protestantes, nós protestantes, que perseguem os católicos. Então, a perseguição religiosa, ela continua. Mas aonde nós queremos chegar? Todas as perseguições nunca abalaram a igreja. As perseguições nunca fecharam as portas da igreja. As portas da igreja, a igreja foi fundada, foi aberta, inaugurada por Cristo no Pentecostes. E desde lá, o movimento de salvação só aumenta. Procure um livro muito especial, para mim é muito especial, certo? Chama-se O Contrabandista de Deus, que ele vai contar a história do irmão André. Quem é o irmão André? É um nome fictício, né? Porque ele já é conhecido, né? E ele foi o fundador das missões Portas Abertas. Mas o que o irmão André fazia?
ele traficava, contrabandeava Bíblias para a cortina de ferro, certo? Aqueles movimentos comunistas pós Segunda Guerra Mundial, tá? Então o que o irmão André fazia? Ele levava Bíblias. E o que ele encontrou? Uma igreja viva, sofrendo sim, perseguida sim, mas uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja fervente, uma igreja que ouvia as palavras de Cristo e anunciava as palavras de Cristo. Você quer saber da igreja? Ouça os vídeos do pastor Ronaldo Lidório, ele trabalha com missões. O pastor Ronaldo Lidório é espetacular os vídeos dele, certo? Falando de missões e muitas vezes missões na África ou aqui no Brasil, em que os cristãos são perseguidos dentro das suas próprias tribos. O que nós precisamos notar, irmãos? Que a perseguição nunca parou a igreja, certo? Paulo, pelo contrário, ao invés de parar a igreja, ele foi parado pelo dono da igreja. Então nós precisamos ter isso em mente. A igreja de Cristo continua firme e atuante. E é por isso que nós estamos aqui levantando a bandeira ensanguentada do Calvário. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.